Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né? Por mais um papo de domingo. Esse papo de domingo, né? O objetivo dele é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo aí apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, né, os tornados nos Estados Unidos, as enchentes em alguns países, a enchente no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, as guerras, né, os vírus, né. Então eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria por causa dos flagelos destruidores de Deus, de tornados, enchentes, vírus e guerras, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, os tornados, as enchentes, as guerras, né, os vírus, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, né, entendimento, compreensão nos seus corações, assim seja, amém. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos os países ali do Oriente Médio, paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para iniciar mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, estreia no dia 26 de streaming, né? Na plataforma da Disney. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, não é, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos, o tema de hoje é a diferença entre Deus, Mestre Jesus de Nazaré, Espírito Santo e Oxalá. Vamos entender. Nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, né, autor Allan Kardec, na questão número 1, ele fala que Deus é a inteligência suprema, né, e a causa primeira de todas as coisas, né? Então ele é um ser monista, né? Ele é um criador de tudo, né, que nós temos aqui no planeta ou no universo, né? Ou em vários universos. Ele é o primeiro. Então, o Mestre Jesus de Nazaré, ele é um anjo, né? Ele esteve encarnado aqui no reino hominal conosco, mas ele é um anjo, né? Ele não é um Deus. Então, tem algumas pessoas que fazem essa confusão, acha que Jesus, por ele ter uma moral mais elevada do que a gente, que ele é um Deus. Ele não é um Deus. Inclusive, ele fala no Evangelho, né, uma das suas parábolas, que
na casa do Pai há várias moradas. Ele não fala na casa dele, ele fala na casa do Pai, né? Então, a casa do Pai tem várias moradas. Então, é nesse contexto que a gente tem que se atentar, né, sobre o Mestre Jesus de Nazaré. Então, eu antes também pensava que Jesus era Deus. Até um dia eu sonhar com Jesus e ele falar para mim que Jesus é ele e Deus é outro. E aí depois, eu estudando, né, mediunidade, eu vim entender isso. Aí no dia lá, passou uns dias, eu não me recordo, aí foi comentado, né, foi estudado isso. Então, é essa confusão que as pessoas fazem, né? Porque Jesus, né? É como se fosse, se a gente pegar o reino dos animais, principalmente os animais domésticos, eles acham que a gente é Deus para eles. Porque o que acontece? Todo reino ele tem uma consciência para orientar esse reino, né? Então vamos entender, essa consciência, eles são de quê? De espíritos evoluídos, né? Esses espíritos vão estar dentro daquele reino orientando os outros espíritos que não estão tão evoluídos assim. Então, no reino dos minerais, né, vegetais, moléculas, átomos, é chamado alma grupo. E alma diretor, ele cuida de todos os reinos. Alma grupo, não, ele cuida de alguns reinos, de animais e vegetais, né? Então, são consciências. E no reino nominal, nós temos os anjos, né? Os anjos e espíritos mais evoluídos, que vêm para cá nos ajudar, né? Então, aí, em cada escola religiosa vai ter uma nomenclatura. Dentro da doutrina espírita, nós falamos em um anjo guardião, nós falamos nos guias, nós falamos nos guardiões, nós falamos de mentores, nós falamos nos espíritos. Se a gente pegar assim, em outras escolas religiosas, como a Umbanda, ele vai falar em guias, caboclos, né, orixás e tal. E candomblé também. Se a gente pegar na escola católica, ele fala mais de santo, né? São Jorge, Santo Antônio, São João. É porque é a nomenclatura dele. E os protestantes falam muito do Espírito Santo, né? Então, são nomenclatura de espíritos evoluídos que vêm nos ajudar, né? E ajudar aquele reino. Porque senão, aqui, se não tivesse essas consciências, né, mais avançadas, seria um problema, né? Cada um ia fazer tudo de qualquer jeito, né? E nós, por isso que nós temos esses orientadores para nos ajudar, né, no nosso processo evolutivo. Então Jesus, ele é um anjo, né? Ele não é um espírito humano igual a qualquer um da gente. Ele é um anjo, ele já passou desse reino. Mas como ele é governador, ele necessitava trazer o evangelho dele, né, para nos orientar no nosso processo evolutivo. Ele vê que, então, ele só veio uma vez só encarnado. Então, o planeta Terra é um planeta o quê? Formado há 4 bilhões e meio de anos. Então a ciência humana prova isso, né? E Jesus é um dos construtores do planeta Terra. Então ele tem bilhões de anos. Ele encarnou há 2024 anos atrás, né? E ele é governador do planeta Terra e governa mais 4 planetas. Governa Sirius, que é um planeta
feliz ou ditoso, que vai passar para o ciclo celeste ou divino. Aí ele tem Capela, né, que é um planeta de regeneração, vai passar para o planeta feliz ou ditoso. E o planeta Terra, que é de prova e expiação, que a partir de 2057 vai passar para o ciclo de regeneração. E o Quiron é um planeta primitivo ainda, né, que vai passar a partir de 2057 para um planeta de prova e expiação. E um planeta que está em construção, né? Então ele governa 5 planetas, não só o planeta Terra, né? Então ele é um espírito muito evoluído. Então essa consciência de Jesus, ele é muito evoluído em relação a gente, né? E vai ter espíritos mais evoluídos que Jesus, que são os arcanjos. Aí vai ter mais espíritos evoluídos que os arcanjos, que são os querubins. Aí vai ter mais espíritos evoluídos que os querubins, que são os serafins, né? Então, porque até anjo, nós sabemos que como funciona, que é o Jesus. Arcanjo, não sabemos. Querubins, também não sabemos. Serafins, também não sabemos. Então, essa nomenclatura que eu estou pegando aqui, de escala de consciência psíquica, né? De consciência evolutiva. Que aí nós botamos como anjo, né? Como humanos, como anjo, arcanjo, né? Então é nesse ciclo que há essa diferença. E aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma legião de espíritos, tá? Que procuraram e se esforçaram a evoluir, né? São espíritos evoluídos, né? Muito mais do que a gente. Então eles foram espíritos humanos que procuraram evoluir, né, a cada dia, e chegaram nesse patamar. Então uma legião muito evoluída de espíritos, na qual alguns protestantes acreditam no Espírito Santo. Então o Espírito Santo é isso. Agora tem o Oxalá. Oxalá também é uma legião de espíritos muito evoluídos. Então, algumas escolas religiosas trabalham com Oxalá. E ele não sabe direito. Tem uns que não sabem o que significa Oxalá. Não, Oxalá, ele são espíritos evoluídos. Agora, por que tem essa diferença toda aqui de Deus, né? De a gente acreditar, né? Porque até Moisés, a religião, ela era politeísta. Então eles acreditavam em vários deuses, né? Aí não se acreditava em um Deus só. Então ele acreditava naquilo que aparecia para ele, naquilo que ele acreditava que resolvia os problemas dele. Então acreditava no Deus Lua, no Deus Natureza, então mediante ao grau de conhecimento de cada um. Então eram os deuses que eles acreditavam. Com o Moisés, ele apresenta um Deus, mas um Deus vingativo, mas um Deus único, né? E Jesus apresenta o Deus de amor, não mais um Deus vingativo, né? E que ele começou a trabalhar esse Deus nos hebreus, lá nos judeus, que eles tinham uma visão, né, mas eram ainda muito atrasados, de acreditar num Deus único, nesse Deus de amor, mas eles viviam ainda na vida materialista, né? Então, essa que é a diferença, né? Aí, tem algumas escolas religiosas protestantes que, a partir do momento, estou falando de espírita, porque espírita, as pessoas, outra confusão que as pessoas fazem, Umbanda, Candomblé, não é. Espírita é só da doutrina espírita. Por quê? O termo espírita,
que quando Allan Kardec, né, em 17 de abril de 1857, quando ele cria, é criada a doutrina espírita, ele bota o termo dos religiosos dessa doutrina espírita. Então, essa doutrina espírita, trazida por Allan Kardec no século XIX, ela bota que os religiosos são espiritistas. Então, espírita é todo religioso da doutrina espírita. Espiritista são os religiosos mais praticantes, com mais conhecimento da doutrina espírita. Então, na Umbanda, ou no Candomblé, ou qualquer outra seita, não é espírita, pode ser espiritualista, que todos nós somos. Então, só para diferenciar o termo espírita, que nem todos são espíritas. Da Umbanda não é o espírita, ele é umbandista e espiritualista. E o da doutrina espírita não é umbandista. Ele pode ser espiritualista e espírita, ou espiritista, mas umbandista ele não é. Né? Umbandista é quem dá Umbanda. Candomblendista também é de quem é do Candomblé, não é espírita. Então, essa confusão que as pessoas fazem. Aí, eles falam que quando os espíritas da doutrina espírita acreditam nos espíritos e bota lá como anjo guardião, mentores, guias, guardiões e os espíritos, eles estão cultuando essas consciências psíquicas como deuses. Mas não é isso. Tá? Como não é isso, como eles a escola protestante não tem esse conhecimento, que eles acreditam no Espírito Santo. Poderia dizer também que é Deus para ele? Não é. Espírito Santo são espíritos, tá? Que evoluem, é uma legião de espíritos que evoluíram. E eles acreditam no Espírito Santo. Não é Deus. Espírito Santo não é Deus. Espírito Santo não é Jesus, que é diferente, né? E a doutrina espírita acredita em espíritos, porque nós somos espíritos, né? E acredita aí tem uma nomenclatura, mas não são deuses. O anjo guardião, que é um espírito muito evoluído, que está ali desde o tempo da nossa... quando nós nascemos, e depois vem os mentores, guias e guardiões, são espíritos um pouco mais evoluídos do que a gente, né? E esses espíritos foram no passado parentes, amigos, conhecidos, né? Ou alguma forma que aquele espírito tem semelhança conosco, que está ali nos ajudando como mentor, como guia, como guardião, né? O termo anjo, guardião, mentor, guia, é nomenclatura de um espírito, né? Então, a doutrina espírita, ela não é politeísta, ela é monoteísta, ela acredita num Deus só, mas acredita nos espíritos, porque esses espíritos são consciências, tá? Isso tem que ficar bem claro. São consciências que trabalham nos reinos, como eu expliquei. No reino animal, mineral, vegetal, ele tem uma consciência que tem uma nomenclatura chamada alma grupo ou alma diretor. No reino dos humanos, nós temos quem? Os anjos, os arcanjos, querubins, serafins e os espíritos evoluídos, que nós botamos lá como nome, lá, Espírito Santo, Oxalá, né? E os espíritos, guias, mentores, anjo guardião, são o quê? São consciência mais evoluída do que a gente, que vem nos orientar, não é Deus. Tá? Essas consciências têm que ficar bem esclarecidas, não são deuses. Tá? São consciências que já evoluíram a mais do que a gente. Está ali para nos orientar no nosso processo evolutivo. Então, Deus ele é único, ele é um ser monista, tá? Porque ele é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, ele vem primeiro e ele
nos criou e cria o universo, né? Então é nesse contexto. E uma outra colocação: todo planeta ele é construído pelos anjos, que são espíritos evoluídos, está no reino angelical. Como Jesus foi um dos construtores do planeta Terra. Então, tá aqui para a gente resumir. Deus é ele é a inteligência suprema, né? E a causa primeira de todas as coisas. Está aqui, tá nesse livro aqui, questão número 1, livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus. Jesus, o Mestre Jesus de Nazaré, ele é um anjo, ele é uma consciência psíquica mais evoluída do que a gente. Ele está aqui para nos ajudar. Ele não é Deus. E ele, como eu citei o exemplo, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala aqui, ele fala na parábola, né, na casa do Pai há várias moradas. Então, ele não fala que ele é na casa dele, que é Deus, fala na casa do Pai, quando o Pai está falando Deus. E o Espírito Santo são uma legião de espíritos que procuraram, né, se dedicar a cada dia e evoluir, né, sem preguiça igual a gente, né, que nós somos espíritos ainda preguiçosos, conseguiram evoluir e está nessa categoria chamada Espírito Santo. E aí nós temos Oxalá. Oxalá também é uma categoria de espíritos ou consciência psíquica que procuraram evoluir, né? Bastante são espíritos evoluídos, tá? E resumindo, que a doutrina espírita não é monoteísta, não é politeísta, e sim monoteísta, acredita num Deus só, acredita nas consciências que vêm ajudar cada reino, né? Mas não são deuses. Nenhum deles é Deus, nem Jesus é Deus. Jesus é um anjo, né, com a consciência muito elevada do que a nossa, tá? Que não chegou nem um arcanjo ainda, não chegou nem um querubim, né? E nem chegou um serafim ainda. Jesus, né? Então, é essa separação que eu venho fazer, diferenciar sobre Deus, Mestre Jesus de Nazaré, Espírito Santo e Oxalá. No próximo Papo de Domingo, eu vou falar do filho ingrato, né? Que Jesus traz na parábola dele, honrai vossa mãe e vosso pai, né? Esse tema, eu estava assistindo numa live, estudando numa live do Divaldo Franco, na semana passada, e ele trouxe essa história, né, que um espírito pediu para ele, para que os filhos honrassem, né, os seus pais. Mas ele traz a história desse espírito que eu vou narrar, né? O seguinte, uma mãe muito pobre lá na Bahia, ela era preta, né? Então ela ficou mãe solteira, né? Então só ela que que cuidava desse filho. Então ele vivia numa situação muito assim, que ela não tinha recursos econômicos, né? Então ela vendia lá acarajé, né? Passava roupa na casa das pessoas para ter dinheiro para comer e se manter junto com o filho. E o filho falou que ele queria estudar numa escola que tivesse naquele tempo o ensino médio era chamado de científico, que ele queria estudar numa escola que tivesse um científico muito forte para ele passar para a universidade, que ele queria fazer medicina. E a mãe dele lá se esforçou bastante e tal para pagar para ele ter esse estudo. E aí ele naquele tempo ele tinha um curso de pré, né? Ele faz o pré e passa no vestibular.
E aí, nas 200 vagas, ele passa em nona, né? Então, fica em nono local. A mãe dele vai lá na universidade para saber e fala que ele ficou em nono lugar de 200 vagas oferecida pela universidade. Então, ele chegou numa pontuação muito boa, a mãe dele fica feliz e tal. E ele começa a estudar, né? E estuda. Na formatura dele, a mãe dele compra lá, consegue guardar dinheiro e compra um vestido, né? Um vestido lá vermelho que ela queria, e sapato, né? Então ela compra 2 pares de sapato para ficar uma semana se acostumando, porque ela não é acostumada a andar com aquele sapato, e o outro para ela utilizar. Só que quando ela se arruma, aparece o filho. O filho fala para a mãe que ele gostaria de pedir para a mãe 2 favores. O primeiro, para ela não ir na formatura dele, porque ele ia ter problema do jeito que a mãe dele falava, né, e tal. Ele não queria passar vergonha. A mãe dele: não, meu filho, eu aceito isso. Mas ela, por dentro, ela estava toda consumida, né? E aí ele falou: e a outra é o seguinte, eu vou me casar agora com uma mulher rica, né? E vou pedir para a senhora não ir na minha casa, né? Eu venho até aqui a senhora, porque ela é uma outra filosofia, né? E ela é rica. E também eu vou ter uma clínica, né, com os pais dela lá, vão botar uma clínica. Então, quando a senhora estiver doente, ela não vai lá na clínica, a senhora me liga que eu venho até aqui. Só que quando ele vai embora para essa formatura, ele não volta mais procurar a mãe, nem a mãe procura ele. E nesse período, a mãe dele, e ele fica um médico famoso, né, se apresenta em rádio e tal. E aí ele tem filhos. E a mãe fica doente com tuberculose e morre, né? E ela começa a frequentar lá a mansão do Caminho, lá com o Divaldo. E um belo dia, o Divaldo vai lá na casa falar com ela, para vê-la, né? E ela estava muito doente. E ela conta essa história para ele, que ela sentia e tal. E ela morre lá nos braços de Divaldo, né? Aí tudo bem, ela é enterrada e tal. Aí o filho dela, depois, passando alguns meses, soube da morte da mãe. Ele procura o Divaldo, para o Divaldo contar a história da mãe dele, se ele sabia da mãe dele e tal. Mas ele não fala da mãe, ele fala: olha, eu soube de uma história de uma senhora assim preta, né, assim assada, que ela faleceu, você sabe alguma coisa sobre ela, que ela te contou alguma coisa? O Divaldo falou: não, eu não sei nada, não sei nada sobre ela, não, sobre se ela teve filho, não, ela frequentava aqui, então eu dava uns passos, ela ia embora. Mas ele sabia, né, o filho estava querendo saber. Depois aparece de novo o filho, em outra sessão aparece o filho dele de novo lá, dela de novo, perguntando o Divaldo. O Divaldo fala que ela contou a história de um filho ingrato para ele, né? Um filho que a mãe ajudou muito, mas ele não teve essa consideração com a mãe. Então, aí ele começa a chorar lá na hora e tal, pro Divaldo, aí conta a verdade, né? Que ele fala que ele não poderia fazer isso. Aí ele falou: o que eu posso fazer agora? Aí o Divaldo falou: olha, você já fez mediante a Deus, você se arrependeu. Então falou: olha, vá naquele local que ela morava, naquele local pobre que ela morava, e faz uma assistência médica gratuita para as pessoas de lá. Aí ele começou a fazer, então ele fez 2 vezes por semana, ele ia lá, atendia, né, de manhã, das 8 até as 12 horas, que era terça e quinta, né, e ficou fazendo esse trabalho, né,
com as pessoas naquela religião, na casa que a mãe dele morava. E aí a mãe nesse dia na segunda vez, na primeira, que esse filho dela procurou Divaldo, a mãe dele estava lá, né, perdoando ele, o espírito da mãe Divaldo vendo tudo isso. Então, aí esse médico, né, que era o filho, esse filho ingrato, ele faleceu, né, foi para um mundo espiritual. Aí apareceu para o Divaldo, a mãe, o filho, ele pedindo, né, para falar para as pessoas, para os filhos não serem ingratos com seus pais. Para contar essa história, né, para o Divaldo contar essa história do filho ingrato que Jesus já falava 2024 anos atrás, na parábola dele. Honrai a vossa mãe, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Né? Então, nós temos que honrar sempre lá o que a mãe ou o pai, o que eles sejam, o que eles forem, nós temos que honrar o pai e a mãe. Né? Então, cada um, é óbvio, cada um vai honrar mediante o que se pode fazer. Né? Honrar o pai e a mãe não é para fazer tudo que não se possa fazer para o pai e a mãe. Mas é dar atenção, dar amor, se tiver de condições econômicas, dar essa condições econômicas, cuidar da mãe ou do pai quando ela estiver com uma certa idade. É honrar vossa mãe e vosso pai. Né? O cuidar do seu pai, não deixar ele daquele jeito, mas cuidar do jeito que você possa cuidar, honrar esse seu pai e sua mãe. Né? Então esse espírito, né, que foi um filho ingrato, ele pede isso, né, que os filhos honrem seus pais e suas mães. Eu também falo aqui para os filhos honrar os seus pais e suas mães. Às vezes você tem uma mãe lá com problema, os pensamentos não se batem, né? Tentar perdoá-la, fazer uma prece para ela, pedindo para ela que ela entenda ele, que ele está fazendo um esforço para entendê-la, né? E cuidar da sua mãe, do seu pai, daquilo que você possa cuidar, né? Então, é nesse contexto que eu venho trazer essa mensagem também, que eu achei interessante, sobre o filho ingrato, que vai ser no próximo Papo de Domingo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um Papo de Domingo, né? O objetivo desse Papo de Domingo foi atingido, de eu ter levado uma mensagem, né, para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.